Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou mostrar para vocês esse tapete, que ele é todo felpudo, todo peludinho, feito manualmente. Aqui fica o lado avesso, ó. Ele é feito manualmente e é feito utilizando aqui a tala garça, que é uma espécie de tela. Ele é um trabalho um pouquinho demorado de fazer, porque a gente faz ele fio a fio, mas ele fica maravilhoso, fica super fofinho. E dá para fazer ele arredondado, dá para fazer oval, dá para fazer ele quadrado ou nesse formato que eu fiz, que é o formato retangular. Essa mesma técnica a gente pode usar até para fazer jogo de banheiro, né? Fazer a parte do assento do vaso, aquele tapetinho menor do vaso e o tapete maior de qualquer tamanho ou arredondado também, se quiser para o banheiro, né? Também dá para fazer. Esse tapete fica bem fofinho, ó, e a gente pode fazer ele na altura que quiser, aqui essa parte dos pelinhos, tá? Então, pessoal, antes de eu começar a mostrar como eu fiz, eu quero pedir para quem não é inscrito para já se inscrever aqui no canal e para quem puder para deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá? Para fazer esse trabalho, eu vou usar o seguinte material. Eu vou precisar de um pedaço de tala garça, que é essa espécie de tela aqui, com esses furinhos. E esse pedaço de tala garça tem que ser do tamanho que eu quiser o meu tapete. Essa aqui eu comprei meio metro de tala garça e cortei aqui no lado, ó. Então aqui eu tenho meio metro aqui nesse comprimento, mas eu cortei uma partezinha dela, porque ela é bem mais comprida que isso. Então meio metro dá, assim, no meu caso aqui que eu não tô fazendo um tapete muito grande, dá bem mais que um tapete, tá? Então ela ficou aqui com meio metro, né, 50 centímetros, e aqui nessa largura, que foi onde eu cortei, ó, eu cortei bem aqui, ela ficou com 36 centímetros, tá? Então meu tapete vai ter 50 centímetros no comprimento e 36 na largura. Eu também vou precisar de um viés, eu peguei aqui um mais grosso, mas pode ser até outro, porque a gente vai dobrar ele depois. Eu peguei uma cor parecida com a que eu vou usar de linha, que é um azul, puxado para azul turquesa. E a quantidade de viés tem que ser suficiente para fazer toda a volta do tapete, nos quatro lados, tá? Então, esse aqui, ó, como tem aqui meio metro na parte maior, então meio metro, fica 1 metro, né, de viés, que eu vou precisar para esses dois lados, e aqui 36 centímetros de cada lado, né? Então, aqui com 2 metros, nesse caso aqui, ainda vai sobrar viés, tá? Para esse meu caso aqui. Então, tem que ver a quantidade que cada pessoa precisa. E, como eu falei, existem uns um pouquinho mais finos que esse. Eu peguei, então, esse viés aqui, que é um pouquinho mais largo. Tinha duas opções lá na loja, o outro era mais fino que esse. E esse aqui tem cerca de 2 centímetros aqui na largura, tá? Eu vou precisar também de uma linha de costura para costurar esse viés aqui no tapete, tá? Não precisa ser necessariamente da mesma cor, porque depois eu vou fazer um caseado por cima de crochê. Para fazer o tapete, eu vou usar essa linha aqui, que ele é um fio número 6, é a Barroco Max Color da Círculo. Essa cor aqui, o número dela é 2500. Ele é um fio mais grossinho e ele é número 6. Vou pegar um pedacinho aqui do fio só para mostrar. Ele tem 6 fiozinhos, né? Ele é número 6, então se a gente abrir um fio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele tem 6 fiozinhos. Depois, durante a execução do tapete, esse fio aqui se abre e aí o tapete fica bem mais felpudinho, fica bem legal. E para fazer o caseado, eu vou pegar uma linha Anne, que é uma cor parecida com essa, não é bem igual, mas ela também não aparece porque fica por baixo, tá?
Eu peguei então a linha Anne, tá sem o rótulo porque essa aqui já foi usada antes. Vou precisar também de uma tesoura e eu vou usar 2 agulhas de crochê. Para fazer o caseado, como eu usei a linha Anne, eu vou usar a número 1,75. E a agulha de crochê número 2, que é essa aqui, eu vou usar para puxar os fios aqui no tapete, tá certo? Então são essas 2 agulhas de crochê. Eu também vou precisar de um pedacinho de papelão que tenha a largura igual às tiras que eu vou cortar para fazer os pelos aqui do tapete, ou as franjas do tapete, né? Falando de outra forma. Esse meu aqui tem 4 centímetros aqui nessa altura, porque as franjinhas que eu vou cortar vão ter 4 centímetros, tá certo? Mas fica ao critério de cada pessoa. O comprimento tanto faz, tá? É variável, só que quanto mais comprido, mais franjas eu consigo cortar ao mesmo tempo. Essa minha aqui tem 20 centímetros, tá? No comprimento. Então, vamos ver como é feito. A primeira parte do tapete é costurar o viés aqui na talagarça. O viés, ele vai ter, então, como eu falei, que fazer toda a volta. Eu vou colocar aqui pertinho para vocês verem. Isso é para garantir que ela não desfie aqui nas pontinhas. Ó, aqui já tá desfiando, por exemplo, ó, já tá soltando. Então, eu tenho que fazer em toda a volta, em todo canto. O viés, ele, depois de costurado, ele vai ter que ficar assim, ó. Pegando um lado e o outro também, tá? Pegando aqui os 2 lados, tá? Então, eu vou costurar isso aqui na máquina de costura. E depois eu volto e já mostro como ele ficou. Então, é só observar que esse viés tem que pegar aqui os 2 lados, assim, tá? Vai ter que ficar desse jeito, depois de costurado, e fazer a volta toda, inclusive aqui nos cantinhos, tá? Toda a volta. Vou costurar, então, e já mostro como ficou. Já coloquei o viés em toda a volta, ó. Tá firme dos 2 lados. E agora, então, eu vou começar a fazer o caseado de crochê. Para fazer o caseado, eu vou usar a linha Anne e a agulha de crochê número 1,75. Eu vou começar aqui em um dos lados, colocar o fio aqui por trás, e aqui nesse primeiro espacinho eu vou puxar. A partir daqui, eu vou só passando no próximo espacinho, eu puxo a linha, fico aqui com 2 pontos na agulha e passo aqui os 2 pontos juntos, passo a linha, fico novamente com 1 ponto. Então, repetindo, ó, vou no próximo espacinho, coloco a agulha, puxo o fio que tá aqui atrás, fico com 2, puxo os 2 juntos aqui. Eu vou fazer isso em toda a volta, até mesmo nos cantinhos. Nos cantinhos eu preciso fazer uns pontinhos a mais no mesmo lugar, ó, mais um. Puxo aqui o fio, venho aqui e puxo o fio por dentro dos 2 pontos, faço os 2 pontos juntinhos aqui. Fico novamente com só um na agulha. Vou fazer isso então em toda a volta e já mostro como vai ficar. Já terminei o caseado aqui em toda a volta, o caseado de crochê. Ficou dessa forma então, ó. Agora, eu vou começar a preencher o tapete em si, a colocar os pelinhos nele. Eu vou colocar, então, os pelinhos aqui nele, que são as franjas que eu vou cortar com a linha barroco. Eu vou agora começar a fazer, então, as tirinhas ou as franjas que vão formar todo o meu tapete. Para isso, eu peguei o fio barroco, que é o número 6, e eu vou enrolar ele aqui nessa tirinha de papelão que eu cortei antes. Eu vou passar o fio aqui pro outro lado para ficar mais fácil. E para enrolar, ó,
é bom que um fique ao lado do outro. Se a gente começar a passar por cima um do outro, às vezes uns ficam maiores, outros menores. Então, eu vou preencher aqui toda essa extensão, enrolando um fiozinho ao lado do outro. Já preenchi aqui, o fio aqui, ó, começou nessa ponta, essa pontinha aqui virada para cima, e aqui no final também virado para cima. Agora eu corto aqui. E aqui, ó, nesse ladinho aqui, onde tem essa pontinha virada para cima, eu vou cortar toda essa partezinha aqui, ó. Aqui em cima. Tudo isso aqui, ó. E aí eu formo as franjas. O ideal aqui é ir cortando aos poucos, né? Eu vou ter que repetir esse processo quantas vezes forem necessárias para preencher o tapete. Então, isso aqui vai depender muito do tamanho de cada tapete. Tá certo? E eu gosto de ir fazendo aos poucos, né? Eu faço uma cartelinha dessas, preencho o tapete, volto, faço mais uma, para não desperdiçar, porque às vezes a gente corta demais e sobra um monte de franjinha. Então, eu vou cortar essa aqui, ela vai se soltando, ó, vou mostrar aqui para vocês, e vai formando a franjinha que a gente vai colocar no tapete depois. Ela é colocada assim, dobradinha, que tem várias, né? Uma é assim. Tá certo? Então, é só assim que eu faço as franjas. E elas ficam todas do mesmo tamanho, porque a gente está usando esse papelão aqui como medida. Eu vou agora, então, pegar essas tirinhas aqui que eu cortei com a linha barroco e eu vou trabalhar para fixar elas aqui na talagarça com a agulha de crochê número 2. O preenchimento, eu gosto de fazer assim, ó, e trabalhando dessa forma, sempre nas bordas, e trabalhando assim daqui para o centro. Então, o centro vai ficando vazio, eu vou preenchendo assim de fora para dentro, em todos os sentidos. Eu gosto de fazer assim, porque aí os pelinhos tendem a ficar mais para fora, em todas as voltas, assim, ó. Mas fica ao critério de cada pessoa. Quem gosta de preencher assim, tiras, também pode ser, fica mais ao critério de cada um. Então, eu vou mostrar agora como a gente faz o preenchimento. Eu vou pegar uma das tirinhas, a gente dobra ela ao meio. E essa partezinha aqui da alça é o que eu vou puxar. Vou começar a fazer uma aqui. Eu coloco ela aqui em cima, ó. Eu vou passar a agulha de crochê aqui, ó, por um espacinho, saio ali. Eu trabalho sempre nesse espacinho reto, não no cruzamento das duas, sempre nesse retinho aqui. E aqui, ó, eu puxo essa tirinha. Puxei, agora eu pego essas duas pontinhas que ficaram aqui e puxo com a agulha de crochê. Por dentro dessa alcinha aqui, ó. Então, aqui por enquanto pode ficar até um espacinho maior. Ó, puxei por dentro, ficou assim. Agora esse fio aqui, ele vai se desfiando sozinho. Eu vou abrir um aqui para vocês verem, mas ele vai se desfiando sozinho. E aí, quanto mais desfiado ele fica, mais bonito vai ficando o tapete, porque o tapete vai ficando mais cheinho. Para preencher, eu posso preencher de uma em uma, ou eu posso falhar uma aqui, ó, e já preencher a próxima. Aí na próxima linha, depois quando eu estiver fazendo, essa que tá preenchida aqui em cima, ó, eu deixo ela vazada aqui e preencho aqui. Aí eu vou fazendo de uma em uma também. Ou a outra forma, que é preencher todos, aí o tapete fica bem mais cheinho, tá? Esse aqui eu vou deixar falhando uma, vou pegar mais uma. Então, a gente dobra ao meio aqui a tirinha. Ó, vou falhar essa aqui, então, venho aqui na próxima. Puxei aqui. E puxo as pontinhas pra cá. Então, é só isso que eu vou fazendo.
Como eu falei antes, eu gosto de trabalhar sempre preenchendo toda a borda e depois faço uma próxima camada, uma próxima, porque eu acho que os pelinhos tendem a ficar pro lado de cá. Aí quando eu estiver preenchendo aqui, por exemplo, eu puxo daqui para cá. Pode preencher sempre virado para lá todos, mas eu gosto de fazer aqui. Vou fazer uma aqui do lado, para vocês verem. Dá para preencher todos nessa sequência, né? Então, como eu falei, daqui para lá. Mas a forma que eu gosto de fazer, que eu acho que fica melhor, é já essa, ó, aqui eu já venho daqui para cá, ó. É só uma observação que as primeiras, elas são mais difíceis de fazer, porque parece que o fio se desfia antes da gente puxar. Mas é só questão de pegar o jeito, tá? Já já a gente já começa a fazer assim de forma mais fácil. Ó, passei pra cá. Então vai ficando assim, ó. Essas aqui ficaram viradas pra cá e essas aqui já estão viradas pra cá. Vou passar mais uma aqui, então eu falho essa e já vou fazer nessa. Ó, já tá assim. Não precisa a gente ficar abrindo o fio, viu? Que ele já, depois ele vai se abrindo sozinho. Esse aqui eu abri só para mostrar mesmo. Então, vou fazer mais um pedaço, já mostro como tá ficando para vocês, tá certo? Aqui eu já fiz 2 carreiras em toda a volta, ó. Então, como eu disse, a gente vai fazendo ao redor, ele vai ficando os pelinhos assim para fora, ó, e para cá também. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Ó. E eu tô sempre alternando, né? Eu faço uma, ó. Preenchi esse aqui ficou vazio. Preenchi esse aqui ficou vazio. Aí, quando eu fizer essa próxima carreira aqui, eu faço ao contrário, ó. Aqui onde tá preenchido, eu deixo vazio. Esse que tá vazio aqui, eu preencho aqui. Esse que tá preenchido, eu deixo vazio. Esse que tá vazio, eu preencho aqui embaixo. Tô sempre alternando isso, tá? E vou preenchendo, então, dessa forma, sempre das bordas pro centro. Eu vou fazer, então, mais uma parte e mostro novamente como tá ficando. Eu já fiz mais um pedaço, ó, então fui preenchendo sempre nas bordas, como eu falei. E eu quero mostrar então como tá ficando. Ó, aqui a gente, se quiser, pode sacudir assim, que o pelinho fica bem juntinho. E ó como ele vai ficando bem fofinho. Fica super bonito. E aproveitando também para mostrar o lado avesso, ó, fica bem, o acabamento fica bem bonito também, ó, fica bem delicadinho. Fica bem parelho do lado avesso também. Eu então vou acabar o preenchimento dele, vou fazer essa parte que falta. Agora, a partir daqui, vai ficando um pouquinho mais fácil, porque vai ficando menor aqui a volta, né, que eu preciso fazer. E só um detalhe que eu queria falar, que esse trabalho aqui eu tô adorando fazer, só que realmente eu acho ele bem, assim, demorado de fazer. Principalmente essa parte aqui maior, né, que é a parte que eu já fiz. Daqui para frente, eu já acho que fica um pouco mais rápido, porque o tamanho que eu vou fazendo, né, das voltas, como eu falei, já tá diminuindo. Mas ele é um trabalho bem demoradinho de fazer e é como se fosse mesmo uma terapia, né? A gente vai preenchendo assim para passar o tempo e sem ter muita pressa. Porque ele fica lindo, só que ele não é uma coisa rápida de ser feita. Tá certo? Vou fazer então mais um pedaço, que é o pedaço que falta aqui do meio, e aí eu já trago ele pronto para mostrar como ficou. Já terminei o tapete. Nessa partezinha central aqui, que foi onde eu finalizei ele, eu coloquei os pelinhos mais juntinhos. Eu coloquei então uma camada para cá e outra para lá, que foi a última, e entre elas eu coloquei mais alguns por cima, né, sobrepondo no espaço que eu já fiz, alguns para cá e alguns para cá, só para ficar mais cheinho aqui no meio.
Ou dá para usar também na parte do meio e em todo local onde a pessoa achar necessidade, ao invés de colocar um sim e um não, como eu fiz, colocar todos preenchidos, né? Só porque aqui no meio a gente acha sempre necessidade de colocar um pouquinho mais. Então ficou bem cheinho, ó, ficou bem fofinho o tapete. Vejam como ficou bonito. Lá do avesso ficou também bem bonito, bem parelho. Ele, como eu falei, é um trabalho um pouquinho mais demorado de fazer, mas ele fica maravilhoso. A gente adora e fica com vontade de inventar várias coisas usando essa técnica. Ah, mais uma coisa, eu queria mostrar o que sobrou de lã da linha, né, que eu usei, que foi da Barroco. Esse aqui, que tinha sido o rolo de 452 metros, ainda sobrou essa quantidade aqui do tapete que eu fiz, né? Para esse tapete, ó. Era um rolo bem grande, né? Sobrou esse pedaço aqui ainda, tá? Daria para fazer, então, até um pouquinho maior, que ia sobrar. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo. E também não esqueçam de se inscrever, caso ainda não sejam inscritos. Aqui no final do vídeo, nas telinhas finais, eu vou deixar algumas sugestões de outros tipos de tapete que eu tenho aqui no canal. E elas também vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau!